Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Então, os irmãos que estão ligadinhos conosco, né, que estão aí participando, que está aqui já para ouvir, né, a palavra de Deus, que estão aqui para interagir conosco, eu quero trazer aqui uma palavra para você, né, neste momento, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de fé. E eu quero falar sobre a experiência cristã, tá bom? Queridos, Paulo escreve a sua carta aos Colossenses visando combater algumas heresias que estavam sendo propagadas entre os colossenses. Os irmãos conhecem bem essa carta, que Paulo não é o fundador desta igreja. Paulo, possivelmente no período em que passou em Éfeso, 3 anos que ele esteve em Éfeso, ele evangelizou então Éfeso e as áreas ali próximo, e algumas pessoas, como por exemplo Epáfras, né, que é possivelmente o pastor de Colossos, ele ouviu do evangelho com Paulo, e ao ouvir do evangelho através do apóstolo Paulo, ele leva a mensagem do evangelho até a cidade de Colossos. Ao levar a mensagem até a cidade de Colossos e plantar essa igreja ali, possivelmente também nas proximidades, como Hierápolis e também em Laodiceia, e aí a igreja vai crescendo. E à medida que a igreja cresce e desenvolve ali em Colossos, começa a se chegar à igreja alguns falsos pregadores, falsos mestres. E eu não sei se você percebe, mas falsos mestres e falsos pregadores, eles geralmente não são pregadores da palavra de Deus. Eles não evangelizam, não pregam para pecadores. Eles procuram sempre uma igreja já pronta, eles procuram sempre uma igreja onde as portas estejam abertas, para assim contaminar a igreja, para assim tirar os irmãos da fé, porque a ideia do falso mestre não é levar as pessoas a Cristo, é levar as pessoas para o seu dogma, é levar as pessoas para a sua religião, é levar as pessoas para a sua base, né, para a sua religião, para a sua fé, que muitas vezes não está, na maioria das vezes, não está centrada em Cristo. E é curioso nós observarmos que o evangelho que chegou até a cidade de Colossos, transformando a cidade, agora estava ameaçado. O evangelho que transformou famílias, salvou vidas, reergueu a cidade das cinzas, estava agora ameaçado pelos falsos mestres, que estavam tentando levar para Colossos uma mistura da religião grega com o legalismo judaico e com algumas práticas também de adoração a anjos. E aí nós percebemos que estava ali essa mescla, não é? Um legalismo judaico, um sincretismo religioso, né? Um asceticismo que também estava tentando penetrar dentro da igreja para minar a fé da igreja. E aí nós observamos que Paulo escreve esta carta, e você vai ver logo no início aqui, né, no verso de número 3, que Paulo ele vai dar graças a Deus pela igreja,
Paulo vai louvar a Deus pela vida da igreja, e Paulo está grato por pelo menos 3 grandes razões. A primeira é por causa da fé dos crentes colossenses em Cristo. Paulo está grato por causa da fé deles. Paulo também está grato não apenas por causa da fé dos colossenses, mas Paulo está grato a Deus por causa do amor da igreja de Colossos. E Paulo também está grato a Deus por causa da esperança dos irmãos colossenses que está preservada nos céus. Então Paulo, ele agradece a Deus pela vida dos colossenses por essas 3 razões. Agora, querido, perceba comigo que Paulo, ele vai mostrar para a gente aqui, né, algumas verdades que merecem ser destacadas. Observe que do verso de número 5 até o verso de número 9, a gente vai ver, vai perceber que Paulo está falando sobre os estágios da vida espiritual dos crentes colossenses. Paulo está tratando, então, dessa experiência espiritual dos cristãos. Se não, vejamos. Veja comigo o verso de número 5, a parte B do versículo, que diz assim. Verso de número 5, parte B. Olha o que diz. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, em primeiro lugar, os crentes colossenses, eles ouviram o Evangelho. Quem levou o Evangelho para os irmãos colossos? Quem levou o Evangelho para lá foi um homem chamado de Epáfras. Epáfras leva o Evangelho até a cidade de Colossos, e o Evangelho, vale destacar aqui, é as boas novas de que Cristo Jesus resolveu o problema do pecado por meio da sua morte e do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então, essa mensagem de que o problema do pecado foi resolvido através do sacrifício de Cristo é, então, as boas novas do Evangelho. E então o termo evangelho em si significa boas novas. Eu sei que, infelizmente, né, hoje algumas pessoas, elas dão testemunho do evangelho como se elas fossem uma mal notícia, não é? Pregam o evangelho como se fosse uma catástrofe, um problema, não é? Na verdade, o evangelho é boas novas, não é? Eu não sei se você já assistiu aquele culto, não, do pregador, ele termina a mensagem e você fica ameaçado, né, com a mensagem do evangelho, triste com a mensagem que foi pregada, a não ser que seja uma tristeza pelo pecado, né, porque a mensagem do evangelho, querido, é notícia de boas novas, é uma mensagem de alegria, é a mensagem de que a dívida foi paga, tá certo? Quem não se alegraria, né, irmão Homero? Já imaginou? A dívida tá paga, irmão Homero, não deve mais nada. Você ficaria triste ou ficaria alegre? Você ficaria alegre, por quê? A dívida foi paga. Não é assim? Não é assim, irmão Amaro? A dívida, quando é paga, a gente fica alegre, queridos. E é exatamente isso que as boas novas do Evangelho nos traz, que não há mais nenhuma condenação. As boas novas do Evangelho também não nasceram na cidade de Colossos. As boas novas do Evangelho, ela foi transmitida pelo mensageiro, que é Epáfras, que vai levar a mensagem do Evangelho até a cidade de Colossos. Epáfras, ele era um cidadão de Colossos, e ele então encontrou Paulo, se converteu e agora vira um missionário na sua cidade e leva a mensagem do Evangelho para Colossos. Veja que coisa linda, não é? Encontra Paulo, se converte, volta para a sua cidade, prega o Evangelho. Que maravilha! Não é? A gente vê Epáfras compartilhando a mensagem do Evangelho lá na sua cidade natal. A verdadeira mensagem do Evangelho, querida, ela não está centrada no homem, mas ela está centrada na pessoa de Cristo. A verdadeira mensagem do Evangelho está centrada na palavra de Deus, que é a verdade. A graça de Deus é a mensagem que está então sendo pregada a todo mundo. Essa mensagem de perdão, essa mensagem de salvação, tá bom? E a gente vê que é a melhor
o melhor presente que alguém pode dar para o outro é levar a mensagem do Evangelho. É o melhor presente que alguém pode levar para o outro. Querido, a mensagem do Evangelho, ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Veja comigo o verso de número 4. Veja comigo o verso de número 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Veja, a fé dos irmãos de Colossos está na pessoa de Cristo, porque a mensagem do Evangelho é centrada na pessoa de Cristo, é centrada no Senhor Jesus. O tema desta epístola é justamente a preeminência de Cristo. E veja que a mensagem foi centrada em Cristo. Não é proeminência, é preeminência. A proeminência é que Cristo seria importante, mas existem várias outras coisas importantes também. Cristo não quer proeminência, Cristo quer a preeminência, ou seja, ele deve ser o centro de tudo. Ele é proeminente no Evangelho. Os falsos mestres haviam invadido a igreja de Colossos e tentaram colocar Jesus de lado, tentaram afastar Jesus do centro, tentaram colocar Jesus na lateral como uma das emanações de Deus, como um dos canais de Deus. Mas nós percebemos então que Paulo ele vai mandar essa carta aos irmãos de Colossos, e a mensagem para eles é essa: é de que Cristo ele é preeminente, né? Cristo é o centro. A mensagem que eles ouviram era uma mensagem centrada na pessoa de Cristo. Nós percebemos ainda no verso de número 5 que a mensagem é a palavra de Deus. Veja aí comigo o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, o qual ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Querido, a mensagem do Evangelho é a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho não é sonho, não é revelação, não é encanto, não é visão. A mensagem do Evangelho é a palavra de Deus. João 17, verso 17 diz: ensina-os a verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas mensagens, muitas ideias são consideradas verdadeiras, mas somente a palavra de Deus é que pode ser chamada de verdade. Satanás ele é mentiroso e pai da mentira, e a vida dele é enganar as pessoas, é levar as pessoas à morte, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem crer em Cristo experimenta essa vida através da palavra de Deus, através da mensagem do Evangelho. Veja comigo ainda no verso de número 6 que o Evangelho ele não é particular. O Evangelho é para todo mundo. Veja aí no verso de número 6. Olha o que diz: que chegou até vós também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. A mensagem do Evangelho não é particular de uma igreja, não é? Tem igreja que se intitula como a única igreja verdadeira e como a igreja que tem a mensagem verdadeira. Porém, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem particular, é uma mensagem para todo mundo. Que bênção, querido, a gente ver que o Evangelho chegou na cidade de Colossos, mas estava sendo espalhado para todo mundo. Ou seja, o mundo inteiro estava sendo impactado pela mensagem do Evangelho. Observem que Paulo menciona aqui para confirmar que os santos em Colossos haviam sido impactados pelo poder do Evangelho. Mas vale lembrar aqui que a nossa fé no Evangelho, essa fé no Evangelho não significa que sempre que o Evangelho é pregado, é propagado, terá então sucesso, tá bom? Vale lembrar que nem sempre você pregar o Evangelho dará sucesso. Mas observe que a nossa base ao pregar o Evangelho não está em ter resultados satisfatórios, em sucesso. Nem sempre a gente vai pregar o Evangelho e vai ter sucesso no mundo inteiro.
Tem momento em que o evangelho ele não vai alcançar, não vai ter um impacto na mesma proporção que tem em um determinado bairro ou em uma determinada cidade, mas observem que a nossa fé não está no sucesso do evangelho, não está no sucesso da propagação do evangelho. A nossa fé está em Cristo, em Deus, que faz prosperar o evangelho, que faz com que o evangelho alcance então as pessoas. E isso eu quero dizer com isso, querido, que ainda que o mundo inteiro fracasse, ainda que o próprio céu caia, a consciência do homem salvo jamais vacila, porque é em Deus que ele se fundamenta, é em Deus que ele está firme, é em Deus que ele permanece alicerçado. Então, você não pode aderir ao evangelho simplesmente porque o evangelho está prosperando. O evangelho pode até não prosperar na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, na minha casa. Ainda assim, a minha mente, meu coração está firme nas verdades do evangelho, porque não depende do sucesso do evangelho para eu aderir ao evangelho. Eu creio no evangelho porque ele é a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui: não espere que as coisas de Deus tenham sucesso de imediato ou seja aceitável pela multidão. Geralmente a multidão rejeita o que Deus aceita. Geralmente Deus aceita aquilo que na maioria das vezes a multidão rejeita. Então a gente sabe que é sempre uma inversão de valor muito grande. Não é de hoje, né, que o mundo ele vive essa grande inversão de valor. Por isso nós precisamos, então, estar firme na verdade do evangelho. Infelizmente, queridos, alguns falsos mestres estavam penetrando dentro da igreja de Colossos para corromper a igreja de Colossos. Observe que os falsos mestres, eles não estavam preocupados em levar a mensagem a todo mundo como estava Epáfras e a igreja de Colossos. Os falsos mestres, eles são proselitistas em suas mensagens. Pastor, o que é ser um proselitista? É aquela pessoa que não está preocupada em levar a mensagem para um pecador. Ele está preocupado em levar a mensagem para aqueles que já são cristãos. Percebeu que tem pessoas que amam evangelizar outro cristão? Você não vê ele pregando o evangelho para um pecador. Você não vê ele pregando o evangelho para uma alma perdida. A preocupação dele é confundir quem já é. É levar a mensagem para quem já é, porque o falso mestre, ele não está preocupado em ganhar almas para Cristo, ele está preocupado em fazer prosélitos para a sua religião, prosélitos para a sua fé. Eles evangelizam igrejas. O prosélito evangeliza a igreja. Ele prega o seu dito evangelho, ou outro evangelho, né, é o que a gente pode chamar, para a própria igreja. Os falsos mestres não estavam preocupados em levar a mensagem para todo mundo, mas eles eram proselitistas em suas mensagens. Eles evangelizavam a igreja de Colossos. Infelizmente, ainda hoje, nós temos pessoas que através do rádio, através da televisão, ou até mesmo de porta em porta, têm como objetivo não levar um pecador a Cristo, mas levar um crente para a sua denominação. É isso que a gente vê hoje. Pessoas preocupadas em trazer pessoas para a sua denominação. Aí eles usam a rádio, que ele disse que é por cima, né? A gente vai por cima com a rádio, prepara o culto, cruzada evangelística, prepara isso, prepara aquilo, e a gente traz os irmãos daquelas igrejas para nosso culto, e ali a gente convida aquelas pessoas a fazer parte de nossa denominação. A preocupação dos falsos mestres não é pregar o evangelho ao pecador perdido. A preocupação dos falsos mestres é levar a mensagem para os cristãos, atraindo-os para a sua denominação. É terrível isso, não é, queridos? Vamos então para a nossa segunda lição aqui de hoje. Veja aí comigo o verso de número 4 do nosso texto. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, os irmãos de Colossos, eles ouviram o evangelho, mas não ficaram apenas em ouvir. Eles creram no evangelho.
A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus e tiveram fé. É possível sim alguém ouvir e não crer, apesar da palavra de Deus ter o poder de gerar fé naqueles que ouvem, pois a fé vem pelo ouvir. Mas é fato de que milhares de pessoas, né, milhões de pessoas ouvem a boa notícia da salvação, a mensagem do evangelho, e mesmo assim eles não vão crer ou não creem. Mas os que ouvirem e crerem na mensagem do evangelho, eles recebem então a dádiva da vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção, eles ouviram e creram em Jesus, porque não se trata de fé na fé. Hoje se ouve muito as pessoas pregando fé na fé. Vale lembrar aqui que nós não somos salvos por crer na fé. Não é por crer na fé. Nós somos salvos, queridos, não é porque nós cremos apenas. É crer em Cristo. Existe hoje, né, em dia, um culto à crença. Ou seja, um culto que promove a fé na fé. Um culto que promove a fé, mas essa fé não tem qualquer relação com Cristo. Muito se fala de fé na atualidade, mas é uma fé que ela está desvinculada da pessoa de Cristo. Muitas canções são conhecidas por transmitir uma mensagem de fé na fé. É aquela mensagem de autoajuda, é aquela mensagem centrada apenas no superficial. De acordo com essa atitude moderna, né, se você crê, tá tudo certo, basta crer, irmão. Né? Ei, irmão Mauro, só é crer. Irmão Giovanni, é só crer. E eles então pregam essa ideia de que só é crer, mas não é só crer, queridos. A pergunta óbvia é crer em quê? Fé em quê? Não é fé na fé. É fé em quê? É preciso a gente ter fé em Cristo. Para essas pessoas você diz assim, não, o que importa é ter fé. Não importa se você está em Cristo, está sem Cristo, se você está no mundo, está em Deus, se você serve a Deus, não serve a Deus, o que importa é crer. Mas não é isso que o Evangelho prega. A fé não é fé na fé, é fé em Cristo, é fé no Senhor. É importante a gente ter uma fé salvadora, é importante ter uma fé em Jesus. Observem que os colossenses não tiveram fé na fé, mas uma fé que envolve mente, envolve emoções e envolve vontade. Uma fé que não envolve mente, emoções e vontade é uma fé duvidosa, é uma fé que não é a fé que a Bíblia fala. A fé que a Bíblia fala pra gente é uma fé que envolve a mente, que envolve as emoções e que envolve a vontade. Com a mente, você compreende a mensagem do Evangelho. A razão não revela Deus, é verdade, mas Deus se revela a nossa razão. Vou repetir, hein? A razão não revela Deus, mas Deus se revela a nossa razão. O que envolve compreensão da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Com o coração, querido, nós sentimos a presença do Espírito Santo, a persuasão do Espírito Santo, e aí nós sentimos então a necessidade de salvação. Nossos sentimentos é tocado pela palavra de Deus, e aí nós nos emocionamos em Deus. Aí vem lágrimas, vem choro, quebrantamento, vem derramamento, a alma se derrama perante o Senhor. Então, mente se compreende, coração se sente, e a vontade é transformada. Porque a vontade nos leva então a entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. E aí se completa a ação da salvação ou o processo da fé em nosso coração. Então a fé, lembre-se, envolve mente, coração e envolve a vontade. Amém, querido? É preciso essas três coisas trabalharem juntos. Fé, querido, em Cristo é um compromisso com Cristo. O verbo crer significa apoiar-se. Verbo crer significa apoiar-se. Se você crê em Cristo, você então se apoia na pessoa de Cristo, apoia seu peso sobre Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos apoiados
num falso apoio, nós não estamos apoiados numa falsa escória, não, nós estamos apoiados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa é a definição de fé salvadora, apoiar todo o peso sobre a pessoa de Jesus. Calvino tem uma frase que, sobre esse texto, ele comentando esse texto, ele diz que a fé em Cristo é para que tenhamos sempre em mente que Cristo é o objeto da própria fé. Ou seja, Cristo é então o objeto da nossa fé. Nossa fé não é uma fé na fé, é uma fé na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, perceba algo interessante também. Queridos, eles foram discipulados. Olha comigo o verso de número 7 do nosso texto de Colossenses 1, veja o verso de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Preste atenção. Segundo foste instruídos. Queridos, eu acho isso aqui encantador. Sabe por quê? Porque Epáfras levou a mensagem do evangelho. Mas Epáfras, ele não apenas leva a mensagem do evangelho e abandona os irmãos de Colossos, ele leva a mensagem do evangelho e instrui os irmãos. O que significa isso aqui? É que ele prega o evangelho, ganha as pessoas para o evangelho e depois discipula as pessoas. Ele não tem esse hábito de algumas igrejas, de alguns pastores, de alguns líderes, né, que se preocupam em ganhar e dar relatórios de multidões que se convertem. Mas discipular que é bom? Nada. Epáfras não levou os colossenses a Cristo e depois o abandonou. Não, Epáfras os ensinou e procurou fortalecer a fé dos irmãos de Colossos. Veja no verso 7, ele instruiu os irmãos. Infelizmente, nós vemos hoje pessoas anunciarem um gigantesco número de pessoas convertidas, converteu 100, 200, 1000, não sei quantas, e faz relatórios e mais relatórios de pessoas que se converteram, mas nós percebemos que eles em nenhum momento discipulam essas pessoas. Uma vez eu estava participando de uma reunião ministerial com os pastores, e um dos pastores olhou para mim e fez assim: quantas almas você já ganhou para Jesus lá na igreja em São Lourenço durante esses 6 meses que você está lá? Eu disse assim: eu acho que eu ganhei umas 4 almas para Jesus. Ele disse: só 4? Na minha igreja se converte 5, 6 por domingo. Eu digo: é mesmo? Eu disse: se eu for lá no teu discipulado no domingo de manhã, quantas pessoas estão no discipulado? Aí ele se calou, sabe por quê? No discipulado dele não tinha nenhuma das pessoas que ele disse que ganhava todo domingo. Querido, ganhar almas não é o suficiente, é preciso discipular. Não basta uma mãe gerar o filho depois que nascer, abandoná-los. Ele precisa criar, amamentá-lo, precisa de carinho, de cuidado, de tratamento. A Sarinha, por exemplo, fez 1 ano. E mesmo depois de 1 ano de acompanhamento, se eu a abandonar agora, ela não tem ainda todas as probabilidades de sobreviver sozinha. Não vive sozinha, na verdade. Ela precisará de alguém. Querido, então, uma alma que a gente ganha para Cristo não pode viver sozinha. Ela não pode ser abandonada assim que é gerada. Ela precisa ser cuidada, ela precisa de pessoas que acompanhem, de pessoas que a discipulem, de pessoas que estejam entrando em contato, de pessoas que estejam levando leite, pessoas que estejam levando o manar da palavra de Deus, que esteja instruindo essas pessoas. Não basta ganhar uma multidão para Jesus, é preciso discipular as pessoas para Jesus. E eles foram instruídos por Epáfras. Isso é maravilhoso aqui, né? O termo traduzido por instruídos aqui no verso 7 é uma palavra que está relacionada a discípulos. Assim como os colossenses assim como os colossenses foram instruídos, nós devemos também, como líder, como pregador, ganhar as pessoas para Cristo, mas procurar também discipular essas pessoas, dedicar a instruir essas pessoas, porque caso contrário essas pessoas cairão
logo na sequência, ao terminar o culto, elas já não conseguirão mais sobreviver e já não conseguirão mais caminhar. A grande comissão, querido, ide, né, e pregai o evangelho a toda criatura, ela continua dizendo e fazer discípulo de todas as nações. Não basta ir apenas, é preciso fazer discípulos. Essa é a essência da comunhão na congregação local, por isso que é importantíssimo congregar, porque a congregação é um ambiente onde um irmão cuida do outro, onde deve haver um cuidado mútuo, onde deve haver um carinho mútuo um pelo outro. Então, pregar o evangelho, congregar, estar juntos é extremamente importante. O Novo Testamento, querido, não nos ensina nenhum tipo de cristianismo individual, muito comum hoje, que é chamado de desigrejados. O Novo Testamento não tem cabimento para esse tipo de crença, para esse tipo de caminhada de desigrejados, pessoas que ignoram a igreja local, que busquem então alimentos espiritual através de livros, através de programa de rádio, através de televisão e através de mensagens gravadas. E hoje a moda é ser um crente online, né? Um crente apenas de live, de transmissões. Eu sei que esse momento que nós estamos vivendo é extremamente importante a gente dar ênfase às transmissões, aos cultos online, para edificar os irmãos, mas o melhor culto online, o melhor livro, o melhor programa de TV e o melhor programa de rádio, ele é pior do que o pior culto presencial. O pior culto presencial é melhor do que o melhor livro, o melhor programa de rádio, a melhor televisão, né, transmissão de culto na televisão e o melhor culto através de uma live. Não substitui, querido. Nada se compara a estarmos juntos, a gente poder abraçar, poder se confraternizar, poder instruir os irmãos, poder até mesmo dar umas esquentadas um com o outro, né? Porque quando a gente tá junto, a tendência é a gente também se chocar, não é? Mas pastor, tem, querido. Se a Bíblia diz assim, com banhos com sua vé que os irmãos vivem, não é porque tem briga. Você acha que Deus ia instruir sobre união se os irmãos já é unido? É porque tem briga, a gente é ser humano. Eu erro com a irmã Val erra comigo, eu erro com a irmã Luzinete, a irmã Luzinete pisa no meu pé também, mas juntos a gente precisa amar um ao outro e vivermos, instruindo uns aos outros, perdoando uns aos outros. Nós precisamos estar juntos, é preciso vivermos juntos, é preciso congregarmos. Assim como os bebês recém-nascidos precisam de cuidado, os novos convertidos precisam da comunhão da igreja para serem, então, discipulados. Não é discipulados no pastor da igreja, não é discipulado num líder da igreja, é ser discipulado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deixe-me falar ainda, para a gente concluir em terceiro lugar, veja no verso de número 6 e verso de número 8. Vejamos logo o verso de número 6. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Verso de número 6. Olha aí. Que chegou até vós, como também em todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendesse a graça de Deus na verdade. Queridos, em terceiro lugar, nós vemos aqui, ou em quarto lugar, né, nós vemos aqui também que eles tornaram-se fiéis em Cristo Jesus. Eles tornaram-se fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, que deu uma semente, que uma vez plantada, uma vez que a semente é plantada, ela gera frutos. O evangelho é produtivo. O evangelho é uma força viva. Ela tem vida em si mesma, e onde o evangelho chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, cidades são restauradas, nações são impactadas. Aonde o evangelho chega, há transformação de Deus. O evangelho transforma o pecador radicalmente. Né? O pecador pode estar sujo como estiver. A mensagem do evangelho, que é a palavra de Deus, ela regenera, ela purifica, ela limpa e nos torna então santo e fiel em Cristo Jesus. Seu poder é irresistível, a sua obra ela é eficaz. A voz média do verbo, né, aqui de frutificar, ou fruto, enfatiza então que o evangelho produz fruto por si mesmo, ou seja, aonde a gente prega o evangelho, querido, germina, cresce, produz.
Nossa vida cristã inicia com a fé salvadora, mas esse é apenas o começo. O crente precisa dar frutos. 3 evidências de uma verdadeira conversão. Deixa eu falar aqui de 3 evidências de uma verdadeira conversão. Pastor, quais são as 3 evidências de uma verdadeira conversão? Primeiro, querido, é a fé. É importantíssimo você ter fé. A segunda evidência de uma verdadeira conversão, e lembre-se, é fé em Cristo, não é fé na fé. A segunda evidência de uma verdadeira conversão é o amor. É o amor. Você vê isso, Paulo falando no verso de número 8. O amor no Espírito. O amor é outra prova da verdadeira conversão em nós. Se a gente não aprendeu a amar ainda, é um sinal de que a gente ainda precisa se converter. Eu vou repetir, hein? Se nós não aprendemos a amar, é sinal de que nós ainda precisamos se converter. O fato de os colossenses amarem uns aos outros prova de que o evangelho de fato havia transformado a vida deles. O amor cristão não é um sentimento superficial que produzimos em nós. Antes é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. É o Espírito Santo quem produz em nós o amor uns pelos outros. E em terceiro lugar, a terceira evidência de uma verdadeira conversão é a esperança. Lembra que Paulo fala que aqui na verdade as 3 bases do cristianismo, né? A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então a esperança, querido. O cristão verdadeiro, ele tem uma esperança. Veja aí no verso de número 8. Veja aí qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Falou do amor. Agora veja que Paulo também fala acerca da esperança, não é, do evangelho no verso de número 5. Por causa da esperança que está preservada nos céus. O cristão, ele vive baseado nessa esperança. Um dos sinais da verdadeira conversão é que o crente tem essa esperança. Passou esperança de quê? Esperança de que o amanhã melhore, esperança de uma casa própria, esperança de um carro novo, esperança de um casamento 100% abençoado, esperança de filhos 100% obedientes, a esperança de ficar rico, a esperança... Não, a esperança do evangelho não é isso. A esperança do evangelho, querido, é em Cristo, está preservada nos céus, é a esperança de um dia poder estar nos céus com Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos esperança da glória. Veja aí no verso de número 27, né, quando Paulo ele vai falar sobre isso aí. Olha o que ele diz no verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança está na glória, querido. A nossa esperança está no céu, não é aqui na terra. A nossa esperança é muito além desta vida. Paulo vai mostrar pra gente, né, que ao contrário dos falsos mestres que queriam inquietar os cristãos em busca de coisas materiais, de busca de uma prosperidade física, os cristãos, ele tem uma esperança eterna. Os colossos não poderiam jamais se afastar da esperança do evangelho. A nossa esperança está em Cristo, através do evangelho. Observem que a nossa esperança está preservada nos céus. A nossa esperança está lá no alto, está nos céus, não está aqui. O termo preservada está no sentido aqui de armazenada, separada. Ei, crente, há uma esperança reservada, separada, preparada para você no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, dinheiro guardado aqui, ladrão rouba, a traça come, mas a esperança guardada no céu está guardada em local onde ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, ainda que tirem a minha vida aqui, ainda que uma enfermidade leve minha vida daqui, nada pode tirar a minha esperança que está preservada nos céus. Aleluia! Nada pode tirar a nossa esperança que está em Cristo Jesus. Aleluia! O tempo verbal aqui indica que a nossa esperança ela foi preservada nos céus de uma vez por todas, de tal forma que ninguém pode tirar de nós. Este verbo, a vossa esperança está preservada nos céus, significa que ninguém pode roubar essa esperança. Eu creio
creio piamente, querido, que ninguém pode roubar essa esperança que está preservada nos céus. A minha esperança, a sua esperança está preservada nos céus. Ninguém a pode tirar de mim, de você. Ninguém pode roubar essa esperança de mim, de você. Uma vez que nós conhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós fomos perdoados no passado, perdoado no presente, perdoado no futuro. E nós temos então esperança para nós preservada nos céus. Amém. Você já experimentou essa salvação? Você já experimentou esta verdade? Caso a sua resposta seja afirmativa, continue dando frutos. Continue produzindo para o Senhor. A mesma palavra que lhe deu vida continuará produzindo frutos em sua vida espiritual. O cristão precisa ser fiel e precisa ser frutuoso. Há milagres do evangelho que ainda irão acontecer na sua vida, que irá acontecer no bairro que você mora, na rua que você mora. A esperança do evangelho precisa estar viva em mim e em você. Amém, querido? Que Deus continue te ajudando. Que Deus continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida.